cria a pena justa, onde o que ele quer? Soltar preso. Essa é a política do PT, soltar preso. Eles não querem combater crime. Não, isso aí não serve. Isso é rápido demais para prender bandido. Aí o PT não gosta. Essa eficiência é péssima. Quando eu falo que eu sustento o que eu falo, é porque existe uma vinculação umbilical do PT com as facções criminosas. Quem é que tem o COAF na mão? Não somos nós governadores, não. São vocês. Quem tem envolvimento com esta situação toda, quem está roubando aposentado, tá certo? São exatamente Silêncio, por favor. vocês. Vamos. O presídios do Brasil entraram em festa, euforia total. Ah, é o Lula, fez o L. O presídio do Brasil fez o L. Então, meu amigo, se nós não derrotarmos vocês na próxima eleição, aqui vai ser um narcotráfico, uma Venezuela instalada no país, tá certo? Mostrando que hoje todas as pesquisas mostram que mais de 60% da população hoje não consegue mais conviver com esse nível de ocupação das facções criminosas sobre a vida das pessoas. As pessoas hoje chegam a um patamar de 60 milhões de brasileiros sequestrados hoje pelo narcotráfico, ou seja, são vítimas do trabalho escravo dessas facções criminosas no país. Esta proporção, ela realmente inquietou o governo federal, que realmente nunca teve uma atuação de enfrentamento com as facções criminosas. É o que eu sempre disse, a complacência e a conivência do PT com as facções criminosas é algo muito nítido, muito claro, muito identificado. Essa parceria entre a parte criminosa das facções e a convivência do Partido dos Trabalhadores. Isto provoca uma facilidade para que as facções possam trabalhar no Brasil, ampliar cada vez mais as suas ações e enfrentar com uma retaguarda muito grande do governo federal. E aí ele desenha uma cortina de fumaça, dizendo, eu vou encaminhar uma emenda à Constituição. Essa emenda à Constituição da maneira que ela veio do governo federal, é o maior presente para as facções criminosas. É um verdadeiro liberar as facções criminosas no Brasil, como ela foi redigida pelo governo federal. Ela pegou o SUSP, que já é lei federal, e disse, então, já que nós não temos nada, vamos transformar o SUSP em norma constitucional. Nunca vi isso na minha vida, tá certo? Para dar essa referência do SUSP. E depois vamos dizer o seguinte, olha, o que é que nos incomoda? Nos incomoda a eficiência dos governadores para combater o narcotráfico e a criminalidade. Aí, então, o que é que o PT fez? Encaminhou uma emenda à Constituição dizendo, olha, agora as diretrizes gerais não serão mais dos governadores. E não adianta dizer, nós não somos analfabetos. Nós sabemos interpretar o português, certo? Quando se tem diretriz geral, que ela é do governo federal, ela prevalece sobre as diretrizes gerais dos estados. Isso é matéria vencida no Supremo Tribunal Federal. Então não me venha dizer que no texto, olha, nós não vamos incomodar as polícias e serão preservadas prerrogativas dos governadores. Mentira. Mentira. As diretrizes gerais, elas prevalecem sobre as diretrizes nos estados. E agora, pior, tem uma DPF, tem até o número dela, 347, o ADPF da pena justa, aonde eles querem transferir a mesma situação da segurança pública para a regulação que nós fazemos no SUS. Ou seja, se você não tiver vaga, o preso não pode ser preso. Ah, que maravilha. Aí é uma maravilha. O preso não pode ser preso. Mas o que o governo federal investe? Zero.
O que o governo federal investe para os estados? Zero. Zereta na cardeneta, zerinho ali, ó. Essa é a verdade. Tirar até a fonte da loteria para as penitenciárias. Não tem nada. E as penitenciárias federais, que são 5 ou 6, 5, elas tomam conta de 40% do orçamento do fundo penitenciário no Brasil. 5 penitenciários. E nós ficamos ali, governadores. Eu, por exemplo, agora, só na construção de penitenciárias modulares, eu investi mais de 340 milhões de reais em construção de penitenciárias modulares. Ah, mas o Ministério da Justiça não aceita a modular. Não, tem que ser a convencional. E se tiver dinheiro do governo federal, você não pode fazer a muralha. Tem que ser aquela tela, onde o bandido convivendo com as pessoas de fora e as pessoas de fora vendo os bandidos do lado de dentro. E aí está lá o estado do Rio Grande do Norte, onde os bandidos tranquilamente fugiram das penitenciárias de lá. Então, vocês veem que o governo federal não facilita aquilo que é o ponto fundamental de você coibir a criminalidade, que é o presídio, aonde ele passa a ter uma rigidez que não tem celular, não tem arma, não tem drogas. Ah, mas Goiás era o estado que tinha as cidades mais violentas do país. O problema é que eu não poderia era projetar aqui umas imagens para vocês verem o que era o entorno de Brasília. A cidade mais violenta do Brasil é Valparaíso. Ali. Era comandado pelo Comando Vermelho e a região norte pelo PCC. Então, esta é a realidade. Quando você coloca uma penitenciária, e alguns colegas meus tiveram a oportunidade de visitá-lo, ali você não vê nem aquele mau cheiro de presídio. Todo o presídio organizado, tudo em ordem, tá certo? E aqueles que querem se recuperar, tem as oficinas mecânicas, oficinas de marcenaria, oficina de corte e costura, oficina de construção civil, para aqueles que querem. Mas nas nossas penitenciárias em Goiás, onde nós tratamos ali o faccionado grave, ele não tem visita íntima e nem tem direito a ter sigilo na hora da audiência com o advogado. E tem mais. E tem monitoramento ambiental. É pleno. Agora, o governo federal, o que ele quer? Não, agora é crime, não pode monitorar essas pessoas. Quem está com a tornozeleira eletrônica, o meu policial penal não pode pedir e nem transferir o dado para a polícia militar, nem para a polícia civil. Porque tem uma resolução do CNJ que bloqueia isso também. Ah, você vai mudar o faccionado de presídio. Ah, tem que encaminhar antes à justiça. Não, quem é o governador somos nós. Essa prerrogativa é minha, não é o CNJ que vai dizer o que eu tenho que fazer. Não é a DPF, essa DPF número 347, é que vai dizer que eu não posso prender as pessoas porque, ora, o governo federal estrangula os estados, não repassa verba para os estados e, ao mesmo tempo, cria a pena justa, onde o que ele quer? Soltar preso. Essa é a política do PT, soltar preso. Eles não querem combater crime. Eles não querem ficar mal com o PCC e o Comando Vermelho. Botem isso na cabeça. Vocês veem os governos do PT e veem os governos nossos. Compara a criminalidade. É impressionante.
a facilidade com que eles expandem nesses estados. E nos nossos, você vê que o custo ao crime é muito alto, porque nós temos o pulso forte, nós temos a mão pesada com bandido. Bandido não se cria no estado de Goiás. Esse é o ritmo maior. Hoje, as minhas tropas de segurança estavam confrontando em Santa Catarina com um dos mais, vamos dizer, temidos bandidos de assalto a banco e sequestro de novo cangaço no país. É isso que mostra a eficiência de uma polícia. Com mais de 1.000 homens na inteligência, e o governo federal não prioriza isso. Outro ponto, presidente Aloysio, eu sei do tempo, conceda a mim um tempinho Governador, a mais. fique à vontade, o senhor tem o tempo necessário para fazer sua exposição. Muito obrigado. E ao nosso amigo Mendonça, e ao nosso deputado Mendonça, relator da matéria. Para vocês terem uma ideia, o que ocorre hoje? Por não sermos da mesma posição política do governo federal, nós somos duramente penalizados. Ou seja, só recebe repasse do Senapem quem diz amém ao governo federal e acha que os governadores têm que ser tutelados pela norma central do ministro da Justiça, que determina diretrizes gerais para serem cumpridas nos estados. Quem não encaixa aí, não tem repasse. Para as penitenciárias, vocês terem uma ideia, eu recebi R$1.049.000. Só eu investi 340 milhões em construção de penitenciária. Eu recebi 1 milhão em 340 milhões que eu investi pelo Estado de Goiás. Ah, mas o modelo seu, governador, é muito rápido. É o governo modular. Esse aí nós não aceitamos. Tem que ser aquele que demora 10 anos para se construir e que não conclui. Os modulares nós fizemos 800 celas em 909 meses. Esse aí não serve. Esse é rápido demais para prender bandido. Aí o PT não gosta. Esse, eficiência, péssima. Então, gente, o que nós temos que entender é uma coisa só. Nós precisamos que o Congresso nos auxilie nessa PEC mais do que nunca. Dê aos governadores aquilo que é direito que a Constituição nos garante. Não é possível nós sermos subjugados por um CNJ. Fiquei mais essa por favor, parte... Não tem o tempo contando, só para a gente ter uma ideia. Perdão. Deputada, o expositor não pode ser parteado. O tempo, eu disse, eu dei ao governador o tempo que fosse necessário, ele já está encerrando, tá bom. Só que conte, para ser idêntico ao próximo. Doeu no calo. Continua. Mas, por favor, presidente, bota o tempo, só para a gente saber. Governador, o senhor está com a palavra, pode continuar. Sabe por quê? Deputada Maria do Rosário, não é por isso. A porta do plenário está aberta. É que eu estou me... sabe, é uma experiência de 7 anos à frente do governo, tá certo? É uma experiência que eu quero poder transferir um pouco dos dados que eu tenho como governador de Estado, entendeu? Então, acho que é muito bom a pessoa ter... Ótimo. Eu peço silêncio no plenário mais uma vez. Ele me concedeu só 2 horas, eu garanto a você que nesse período eu estarei... Muito satisfeito de poder contestá-lo. Mas vamos lá. Mas vejam vocês, algo que torna aqui, aos que ficaram um pouco incomodados, para eu dizer, dessa facilidade dos faccionados com o governo do PT, essa condenada aqui, Luciane Barbosa, condenada a 10 anos, ela ficou apenas agora 177 dias no presídio. Agora ela alegou que tinha 2 crianças de 17 e de 20 anos para poder cuidar. Então ela foi transferida para uma prisão domiciliar. Teve uma facilidade enorme de entrar no Ministério da Justiça, no CNJ, e tirar foto com todos. Aqui. Veja bem, 10 anos e ela ficou 177 dias presa.
Está aqui, mostra. Eu quero saber essa legislação brasileira que é tão contemplativa com esse pessoal. E é casada com o maior comandante do narcotráfico da região amazônica. Está vendo? 177 dias. O que é que eu quero com isso? É dizer que nessa PEC, nobre relator, é fundamental que possamos discutir um outro assunto. A integração das forças é fundamental. Concordo plenamente. Tem nada melhor do que a integração das forças. Agora, nós precisamos de ver algo que me chama a atenção, e aí não é produzido pelos dados do governador Ronaldo Caiado, mas é uma cartografia da violência na Amazônia. Aí tem vários institutos que relatam a violência na Amazônia. Não é dado de Goiás, deputado. O que esse estudo demonstra? Esse estudo demonstra o que hoje é motivo até de uma série na Globo News, lá, que criou o tal do psico. Psico lá diz que na região a palavra é maldição. Essa maldição tomou conta da Amazônia. Ou seja, a Amazônia hoje chega numa proporção, a Amazônia eu estou falando dos 700 e... Vou ver aqui, para vocês terem uma ideia, dos 700... Vou procurar aqui para não ter erro aqui. 772 municípios amazônicos, que incluem 9 estados. Desses 772 municípios amazônicos, eles chegam à seguinte conclusão, que hoje o Comando Vermelho e o PCC, os dois juntos, em 2023, ocupavam 178 municípios dos 772. Em 2024, 260. Em 2025, 344 municípios hoje ocupados pelo Comando Vermelho e o PCC. Vejam bem, de 2023 a 2025, sai de 178 para 344 municípios ocupados pelo Comando Vermelho e o PCC. Aí a Globo criou uma série chamada Psico, onde, que eu quero pedir também o apoio das deputadas, nessa região, o feminicídio e o abuso de vulnerável aumentou 40%. Porque os rios todos da Amazônia são comandados pelo Comando Vermelho, em grandes embarcações, com armas calibre .50. Arma de guerra, que só eles têm, nós não podemos ter. .50, instalado nas lanchas de alta velocidade. E ali, eles pegam crianças de 14 anos, implantam a prostituição em todo o local por onde eles passam. Quem reage, eles matam. É o maior percentual de feminicídio no país, é nesses municípios amazônicos, onde eles tomaram conta dos garimpos e tomaram conta também do contrabando de madeiras. E junto a isso, as drogas. E aí, vocês viram que nós tivemos uma repetição do Lula. O Lula disse, olha, os traficantes são vítimas dos usuários. E aí, o ministro Renan Filho reproduziu, num fato inédito, viajando pela Europa, e ele disse, traficantes preferem o Brasil porque portos e aeroportos são os melhores. Ou seja,
Os traficantes são vítimas por termos os melhores portos na América do Sul. Então, quer dizer, quando eu falo que eu sustento o que eu falo, é porque existe uma vinculação umbilical do PT com as facções criminosas. Entendam isso. Ferroviária, PRF, Polícia Federal, agente socioeducativo. Vamos lá. Eu vejo aqui uma contradição muito grande, se me permite, um debate aqui, uma contradição muito grande. Existia uma reclamação, o governo federal não entra, na história nunca entrou. E todo mundo chamava o governo federal para dar sua contribuição. Na hora que o governo federal diz vamos entrar, com um trabalho de integração das polícias, vamos entrar colocando a Polícia Federal com mais força no combate, isso na Constituição, ao crime organizado, interestadual e transnacional. Aí o discurso muda. Não, o governo não pode. A autonomia dos governadores estão ferindo a autonomia. Vejo outras contradições, mas essa é a maior, essa primeira é a maior. Vejo outras, porque eu vejo tanta gente que defendia aqui Bolsonaro, tirar aquela turma da anistia, da cadeia, aí defendendo o aumento de progressão de penas. Querem tirar Bolsonaro, querem aumentar de todo mundo. É mais uma contradição pequena que eu queria chamar a atenção. Mas vamos ao centro. A necessidade de termos uma política integrada num momento como esse. O governador Tarcísio trouxe os números do governo de São Paulo em relação à segurança pública. Governador, todo mundo hoje precisa de um trabalho articulado e conjunto. Todo mundo. O governo federal precisa. O governo do Estado precisa. Veja, eu vi vários números que o senhor fala como números positivos, mas é fato que a cidade de São Paulo tem 5,6% da população do Brasil, tem 19% de roubo de celular. Teve uma pesquisa Quest, isso não é depreciação, 36% avaliam a segurança do governo do Estado como negativo, contra 28% positivo. Está explodindo o feminicídio em São Paulo. Alerta! Recursos em relação à política de valorização das mulheres, de combate ao estupro. Explodiu feminicídio. E eu vejo, tem uma alta letalidade da polícia, sim, mas tem uma baixa solução dos homicídios. Houve uma queda de 47% para 40%. Por que eu estou falando isso? É para atacar o governo? Não. É para dizer que tem que ter esse trabalho articulado e conjunto de todos. Porque o problema do crime organizado é um problema nacional. Não está só no meu Rio de Janeiro, está na Paraíba, que eu nasci, está no Nordeste. Extrapolaram as fronteiras, estão fora do país. E é importante enfrentar. Chamo a atenção também sobre São Paulo, porque para o orçamento de 2026, há uma redução desse ano de 666 milhões, recursos para combate ao crime organizado, para 325 milhões. É uma redução que está na proposta de lei orçamentária pela metade. Aí vamos ao ponto central. Por que toda a força do PCC, governador? O senhor está lá, foi um processo histórico. Como no Rio de Janeiro, é um processo de tipo diferente. Essa operação Carbono Oculto aconteceria sem a Receita Federal? Nunca. Integrada lá, com o Ministério Público, com a Polícia Civil. Aconteceria sem a Polícia Federal? Nunca.
A Receita Federal, inclusive, deputado Mendonça, isso tem que ser examinado, porque em todo esse debate aqui da PEC da segurança, é o papel da Receita. Nós estamos pela primeira vez pegando um andar de cima do crime organizado. Sem essa atuação conjunta, isso não anda. Eu vi mesmo, no caso do PCC, a morte daquele Vinícius Gritzbach, aquele assassinato no aeroporto. A Polícia Federal entrou, prendeu 14 pessoas, inclusive policiais lá do estado de São Paulo que estavam envolvidos. E depois teve mais operações. Assassinaram Rui Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de Polícia Civil, um dos maiores especialistas de atuação do PCC. O Derrite disse que não precisava de Polícia Federal. Claro que precisa. Aí aqui entra no tema, deputado Mendonça, que o senhor não pode cometer o mesmo erro que foi cometido pelo delegado Derrite. O delegado Derrite usou um PL antifacção. Capitão Derrite, capitão Derrite. Capitão, desculpa. Capitão Derrite. O capitão Derrite usou aquele PL antifacção para tirar poderes dos governadores. Me preocupa, portanto, que possamos superar este momento em que os senhores desvalorizam a iniciativa federal. Ora, o que aconteceu na semana passada ou na outra foi o mesmo. Quando o seu ex-secretário de Segurança, estando na condição de parlamentar, retirou do texto do projeto antifacção as medidas que eram mais gravosas para justamente retirar o patrimônio amealhado pelo crime, que era direto. O PL antifacção apresentado pelo presidente Lula diretamente oferecia as condições imediatas para retirar a propriedade, os carros, as armas, tudo do crime. Mas mais preocupados estavam em atacar a esfera federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Como mais preocupados estão agora em desfazer de bandeiras importantes das categorias da segurança pública que estão aqui, não apenas como corporativas, como alguns têm referido, mas em defesa da vida dos seus próprios agentes que se dedicam ao povo brasileiro. Portanto, senhores e senhoras, nós estamos aqui para criar um novo ordenamento jurídico, onde o Brasil enfrente o crime que é transnacional, que é nacional, através de uma nova perspectiva. Nós não podemos mais atuar estado por estado como se não houvesse federação, porque o crime não atua estado por estado. O crime se espalha a partir de São Paulo para os demais estados, a partir do Rio para os demais estados. Eu vejo como imprescindível nós ampliarmos o combate às facções que hoje tomaram grande parte da soberania brasileira do território brasileiro. Como eu citei aqui, a Amazônia brasileira hoje, ela não suporta mais ser, e não tem como mais ela ser defendida apenas pelas forças de segurança que existem no Brasil. Ou seja, polícia militar, polícia civil, polícia penal. Então, a inclusão das Forças Armadas no combate, porque eu considero, ao transferir a soberania de um Estado ou de uma região à facção, é terrorismo. Eu não consigo entender outra maneira. Você tirar a soberania de um país, de um Estado, e incluir ali o comando da lei, das normas, das regras na facção, isso não é nada mais do que terrorismo implantado, onde cria-se uma outra nação e uma outra regra. Então, eu acho que esse é o ponto imprescindível, como nós vamos atuar. Um outro ponto que eu quero também levar em discussão é quando eles tentam, no desespero, criticar aqui ao deputado Derrite, que realmente todos nós sabemos, é uma fase elementar primária, que lei ordinária e complementar não revoga norma constitucional. A norma constitucional, no artigo 144, dá lá quais são as funções da Polícia Federal. Então, não é lei complementar e nem ordinária que vai revogar isso. Então, é um discurso totalmente sem fundamento. O que nós estamos propondo, e o que eu defendo, tá certo?
aí ao governador Patrus, é que a terra que produz amanhã droga, ela é expropriada. Expropriada, ela não é sequer, ali naquele momento, remunerada em nada. Agora, o avião, o helicóptero, a lancha, o carro, o caminhão, tudo que está com a droga, não, aí não pode. Aí você entra numa discussão onde o gasto seu de advocacia, por parte da Procuradoria-Geral do Estado e de tantos outros, que eles contratam os melhores advogados que tem. Para vocês terem uma ideia, no primeiro ano do meu governo, eu prendi um Falcon 50, esse aí, a Justiça Federal não autorizou para Goiás, está lá apodrecendo. 7 anos apodrecendo no aeroporto de Goiânia, um Falcon 50 que chegou voando de Dubai. Está lá para quem quiser ver. Então, se fosse expropriação imediata, eu já teria construído um hospital com aquele dinheiro lá, tá certo? Outros aviões que eu tomei do narcotráfico, até hoje eu estou discutindo na justiça, porque eles contratam os melhores advogados, os melhores escritórios do Brasil. Eu tenho um Citation 1, tenho um Citation 2, tenho um King Air, tenho um helicóptero, Baron e Sêneca também. Então, eu talvez tenha a maior frota do narcotráfico no estado de Goiás, mas se às custas da dificuldade que eu tenho. Então, o perdimento imediato é algo que deve ser como é na terra que se tem droga. Não quero saber se arrendou, se não arrendou. Tem que estar aqui o perdimento completo para que a gente tenha uma solução definitiva para esse problema. E vejo também aquilo que o relator já se pronunciou, que é um grande ponto, onde, não se tendo lei federal, não cabe a um Conselho Nacional de Justiça ou a qualquer outro baixar resoluções que sobrepõem as decisões dos governadores. É uma afronta completa a esta situação. Agora, quando comentam aqui, olha, tem o Banco Master, tem o tal do Beto Louco, tem um problema, mas por que não? Quem é que está governando? Quem está governando o governo? Quem é presidente do Banco Central? Quem é que tem o COAF na mão? Não somos nós governadores, não. São vocês. Por que vocês não identificaram esse problema aí do Banco Master? Por que não identificaram o problema? Como é que nós vamos identificar o problema do carbono oculto se nós não temos COAF? Nem eu, nem o Tarcísio temos como acessar COAF. Demora 1 mês para dar uma resposta. E vocês têm lá o COAF na hora. Então, quem tem envolvimento com esta situação toda, quem tem envolvimento com essa situação toda, quem está roubando aposentado, tá certo? São exatamente Silêncio, por favor. vocês. Vamos aguardar o governador. Então, é o PT, exatamente, que foi o mais comemorado na eleição do Lula. O Presídios do Brasil entraram em festa, euforia total. O Lula, fez o L. O Presídio do Brasil fez o L. Então, meu amigo, se nós não derrotarmos vocês na próxima eleição, aqui vai ser um narcotráfico, uma Venezuela instalada no país, tá certo? Essa é a grande realidade, com todas essas mudanças que o nosso relator vai fazer. Muito obrigado pela oportunidade.